Todos nós temos uma imagem de Deus em nossa mente. Todos nós temos um retrato de Deus que guardamos. Quando nós oramos, quando nós falamos a respeito de Deus, nós atribuímos a Ele algumas características, alguns adjetivos. Mesmo quem não crê em Deus pode se pegar pensando: como Deus seria se Ele existisse? De onde nós tiramos essa imagem e esse retrato que nos vem à mente quando pensamos em Deus? Para os cristãos, esta imagem vem da Bíblia. Nenhum retrato de Deus que esteja em desacordo com o que a Bíblia fala a respeito dele é válido para o cristão. E embora uma representação absoluta de Deus seja impossível para nós, quero dizer, embora o ser humano não tenha condições mesmo intelectuais de compreender toda a complexidade de Deus, pela Bíblia nós temos algumas dicas. A Bíblia nos mostra alguns caminhos para compreender Deus, mesmo dentro da finitude do ser humano. Quando não temos nada em que ancorar essa imagem que temos de Deus, Ele é um completo desconhecido. Veja que para nós, que temos a Bíblia, não há necessidade disso. Embora não possamos compreender totalmente tudo o que envolve Deus, pois Ele é transcendental, a Bíblia é suficiente para nos apresentar um retrato muito próximo de quem Deus é. Mas a imagem que temos de Deus na nossa mente, de fato vem da Bíblia? Nesse vídeo, vamos investigar 10 trechos da Bíblia que nos mostram que talvez Deus não seja exatamente quem nos foi dito que Ele é. Se você se pergunta se a imagem que você tem de Deus vem da Bíblia, você deveria assistir esse vídeo até o final. É possível que você tenha grandes surpresas. Bom, antes de entrar nos 10 trechos da Bíblia selecionados, vamos dar uma olhada em algumas características básicas de Deus que a Bíblia deixa muito claro. Primeiro de tudo, Deus é amor. Isso está muito claro na Bíblia. Em 1 João 4, verso 8, está claro ali que Deus é amor. Em 1 Coríntios 13, nos versos 4 e 7, está escrito que o amor sofre. O amor é sofredor, o amor tudo sofre. Logo, se Deus é amor, Deus sofre. E se Deus sofre, Ele sente. Essas são características essenciais de Deus. Uma segunda característica muito importante de Deus é que Deus é livre. Em 2 Coríntios 3, 17, está escrito que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Veja que o Espírito de Deus pode estar também em outros lugares que não apenas em Deus. E onde Deus coloca as suas mãos, Ele também coloca as digitais da liberdade. Então Deus é livre e muitas das suas criaturas também são livres. Agora vamos ver como esses 10 trechos da Bíblia, que poderiam ser mais trechos inclusive, vamos ver como esses 10 trechos se encaixam na ideia de um Deus que é amor, de um Deus que sofre, de um Deus que sente e de um Deus que é livre. O primeiro trecho da Bíblia é Gênesis 6, verso 6. Neste verso está escrito: E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Olha que texto impressionante. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Vamos um pouco mais para trás, em Gênesis 1, 31. Lá, após encerrar a criação, está escrito que Deus viu todas as coisas que Ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã o sexto dia. Olha que contraste. Quando Deus termina a sua criação, e o ponto máximo da sua criação é o homem, Ele diz que tudo era muito bom. Então, Deus observa o homem e vê perfeição no homem. E algum tempo depois, em Gênesis 6, verso 6, Deus se arrepende de haver feito o homem? Como isso é possível? Veja só, em Gênesis 1, 31, Deus olha adiante o futuro e o que Ele enxerga? As igrejas em geral nos dirão o quê? Que Deus já enxergava com total precisão que o ser humano se tornaria mal, que o ser humano cairia em pecado e seria muito, muito mal. Porém, se Deus enxergava isso com total certeza, era impossível que Ele tivesse dito que tudo o que Ele fez foi bom.
Vamos lembrar o que nós costumamos escutar a respeito de Deus. Deus, segundo a visão tradicional, enxerga o passado, o presente e o futuro, tudo como se fosse agora, tudo como se fosse o presente. Pois bem, se Deus já enxergava o ser humano mal, que é o cenário de Gênesis 6, verso 6, Deus se arrepende porque o ser humano se tornou terrivelmente iníquo. Se Deus já enxerga isso, mesmo lá em Gênesis 1:31, não há como ele dizer que o ser humano é bom. Só há uma forma de entendermos por que Deus se arrependeu em Gênesis 6, verso 6. Em Gênesis 1:31, Deus não enxergava o homem nem com total certeza como guardando os seus mandamentos e nem com total certeza desobedecendo os seus mandamentos. Deus enxergava que isso caberia ao ser humano e, portanto, isso não estava definido. O futuro naquele momento estava aberto. Aberto para o quê? Para as escolhas do homem em relação a obedecer não a Deus, a se tornar ou não mal. Deus enxergava um mundo de infinitas possibilidades, de alegria, de paz, de desenvolvimento, no caso em que o ser humano preservasse a imagem e semelhança de Deus, no caso em que o ser humano continuasse obedecendo a Deus. E ele via também uma possibilidade, é claro, de que o ser humano desobedecesse. Os dois cenários eram possíveis, o futuro estava aberto e Deus tinha consciência desses dois cenários. Por isso que quando chegamos em Gênesis 6, verso 6, depois que tudo se desenrolou, depois que os seres humanos fizeram as suas escolhas e depois que vieram as consequências das suas escolhas, somente naquele momento Deus se arrepende. A segunda parte do verso também é muito interessante. O verso diz que Deus se afligia em seu coração. Lembre-se de alguma vez em que você ficou muito triste por algum acontecimento muito ruim. Quando foi que você de fato se sentiu triste? Quando que você se amargurou no seu coração? Não foi no exato momento em que você soube, por exemplo, da morte de alguma pessoa muito querida? Não foi naquele exato momento? E eu pergunto, se você soubesse, vamos colocar esse exemplo, de um ente que é muito querido e vem a falecer, quando é que você de fato vai sentir a dor dessa perda? Se você souber da notícia 15 dias após o acontecimento, é naquele momento que você vai sentir a dor. Se você souber um ano depois, é naquele momento que você vai sentir a dor. Se você souber no mesmo instante, é naquele momento que você vai sentir a dor. Veja que, se Deus ele se afligia no coração, isso aconteceu naquele momento. Não há como você se afligir no coração muito tempo após você ter conhecimento de algo ruim ter acontecido. Por que eu digo isso? Na teologia tradicional, qual é a proposta? Deus ele enxerga todo o futuro muito tempo antes de acontecer. Na verdade, Deus já enxergou tudo no primeiro instante em que ele enxergou todo o universo. Ele já viu todo o futuro. Logo, no primeiro instante em que Deus enxergou todo o universo, ele já viu todas as coisas ruins que aconteceria. Então Deus já recebeu todas as notícias que poderia receber a respeito de acontecimentos ruins. Então ele já sofreu tudo naquele mesmo instante. Segundo essa proposta, hoje, quando acontece algo em nossas vidas, não tem como Deus realmente sentir, sofrer junto conosco, porque ele já sofreu tudo. Na verdade, o que se diz é que Deus é impassível. Isso quer dizer o quê? Ele não se aflige com coisas que acontecem, porque ele já antecipou todas essas coisas. Deus já enxergou todo o futuro, com todas as coisas más que o futuro trará. Tudo isso ele já sabe, então ele já sofreu. Esse verso da Bíblia não se encaixa nessa proposta, porque Deus se afligiu naquele momento. Na proposta da teologia tradicional, seria impossível para Deus sentir alegria no final da sua criação, vendo uma criação que é perfeita, e depois sentir tristeza por essa criação perfeita ter se tornado imperfeita. Isso é impossível para a teologia tradicional. A única forma de entender esses dois versos é perceber que o futuro do ser humano não estava decretado. O futuro do ser humano estava aberto. Deus viveu a experiência de ter criado um ser perfeito lá na criação. E depois Deus viveu a experiência de ver esse ser perfeito se tornar decadente. O segundo verso é Gênesis 22:12. Ele diz:
E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele. Porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. O que está acontecendo aqui neste verso? Deus, ele havia pedido a Abraão que Abraão levasse seu filho até o altar e o sacrificasse. Esse foi um pedido dramático da parte de Deus, mas havia um propósito. Deus estava testando Abraão. Olha que interessante o final dessa história. Abraão vai até o monte e quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, Deus intervém. E então Deus diz a ele que agora, somente naquele momento, Deus sabia que Abraão era fiel a ele. Não antes e nem depois. Olha que interessante. Nos é dito que Deus conhece todo o nosso futuro, de tudo que nós faremos. Mas nesse caso, não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus só soube realmente da fidelidade de Abraão quando Abraão passou pelo teste. Antes do teste acontecer e antes de Abraão tomar a decisão de sacrificar o seu filho, as duas coisas poderiam acontecer. Abraão poderia ter desistido de sacrificar o seu filho, isso era possível, e Deus precisava saber, Deus precisava testar Abraão para saber se isso não aconteceria. A maioria das pessoas dirá que Deus já sabia que Abraão faria aquilo, mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus descobriu naquele momento. A fidelidade de Abraão ainda não era um fato consumado. Deus precisava saber disso. A decisão de Abraão de sacrificar o seu filho ocorreu naquele momento específico. E mesmo Deus não poderia ter total certeza a respeito do que aconteceria. No momento em que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho, o futuro se abre. E nem mesmo Deus pode cravar com total certeza qual será o desfecho dessa história. Afirmar que Deus não tinha total certeza a respeito da fidelidade de Abraão não é diminuí-lo. Isso apenas quer dizer que Deus, no seu poder infinito, é capaz de criar criaturas que podem inclusive surpreendê-lo. Um Deus que cria um universo com seres livres, capazes inclusive de surpreendê-lo, é um Deus muito mais poderoso do que um Deus que simplesmente decreta o futuro ou que simplesmente enxerga o futuro acontecer de forma linear. O terceiro verso é Êxodo 13, verso 17. E aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Esse verso é fantástico. Vamos contextualizar. O povo de Israel está saindo do Egito, é um povo livre. E ele está indo em direção a Canaã. No caminho para Canaã, há duas rotas. Uma das rotas passa por dentro do território dos filisteus. A outra rota não. A outra rota desvia dos filisteus, mas essa rota é mais longa. A rota passando por dentro do território dos filisteus é mais curta. O que esse verso então apresenta é que Deus tinha um dilema. Ele poderia fazer o povo de Israel passar por dentro do território dos filisteus e encurtar o caminho, ou passar por um caminho mais longo e, é claro, levaria muito mais tempo para chegarem a Canaã. Deus fala uma coisa muito impressionante a respeito do povo de Israel. Ele diz assim, para que porventura o povo não se arrependa. Traduzindo esse verso, se o povo de Israel passar por dentro do território dos filisteus, é quase certo que vai ter guerra. O povo de Israel vai ter que lutar contra os filisteus, porque eles são um povo de guerreiros. É mais curto, mas o povo de Israel pode ser que, ao entrar em guerra, eles desanimem. Talvez eles queiram voltar para o Egito, pelas circunstâncias da guerra. Deus então diz a si mesmo, não vou correr esse risco, para que pode ser que talvez aconteça. O verso deixa muito claro que não era uma certeza. Deus, nem mesmo Deus tinha certeza de qual seria a reação dos dirigentes de Israel, por exemplo, ou do povo. Ele não sabia. Era provável, era uma possibilidade de que o povo de Israel cairia no desânimo se tivesse que enfrentar uma guerra.
E nesse caso eles voltariam, eles decidiriam voltar para o Egito. Veja que a escolha humana, ela sempre cria esse futuro que está aberto, com possibilidades. E nem mesmo Deus pode antecipar qual será a escolha do povo de Israel nesse caso, ou dos líderes de Israel. O quarto verso é Êxodo 32:14. Aqui também se trata do povo de Israel, mas é uma história um pouco diferente. Moisés ele sobe até o Monte Sinai, ali ele se encontra com Deus. O que acontece? Quando ele chega no Monte Sinai, Deus diz a ele que o povo de Israel lá embaixo no acampamento está praticando idolatria. E Deus então diz a Moisés que ele já tem um plano, destruir o povo de Israel e substituir o povo de Israel por um outro povo. O que acontece? Moisés, ele intercede pelo povo de Israel e ele pede a Deus que não o destrua. Ele pede a Deus que mantenha, que preserve o povo de Israel como o povo escolhido. E então o que acontece? Êxodo 34:14. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. Então, após a intercessão de Moisés, Deus desiste de destruir o povo de Israel. Desistir implica em que Deus tinha planos sérios de destruir. Não tem como você desistir de algo que não era uma intenção séria. Esse verso mostra que Deus muda de opinião algumas vezes e ele muda os planos. E pode inclusive levar em consideração pedidos que os seres humanos fazem. Nesse caso, Moisés. O quinto verso é Deuteronômio 8, verso 2. Diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Novamente o povo de Israel. Moisés está dizendo ao povo que Deus havia os conduzido pelo deserto para testá-los, para saber se eles guardariam os mandamentos ou não. Eles foram colocados à prova. Então, novamente, é a questão de que Deus ele põe à prova para ter uma informação. Nem mesmo Deus poderia saber de antemão qual seria o comportamento do povo de Israel, no sentido de que Israel poderia abandonar os seus mandamentos. Israel poderia desobedecer, mas também poderia obedecer. Deus enxergava as duas possibilidades, mas para ter certeza de qual era a real intenção do povo de Israel, ele precisava colocá-los à prova. E toda a ideia de um teste, de uma prova, envolve a noção de um futuro que está aberto. Em um futuro que está fixo, com escolhas que já são dadas como certas, não há como compatibilizar a ideia de teste, a ideia de que há uma prova a ser feita. O sexto verso é 1 Samuel 15, verso 11. Deus diz: Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. Novamente Deus está falando que ele se arrepende. Ele se arrependeu de determinada ação. Nesse caso, Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Foi o próprio Deus quem escolheu Saul como rei. E é evidente que, para Deus ter se arrependido posteriormente de ter colocado Saul como rei, ele não poderia saber completamente qual seria a resposta do rei Saul. Quando Deus unge Saul como rei, é evidente que ele enxergava a possibilidade de um rei que o obedeceria, de um rei que seguiria os seus mandamentos. Se não fosse assim, ele não teria escolhido Saul. É justamente o fato de que Deus enxergou possibilidades em Saul, de que ele enxergou em Saul um excelente rei para Israel, que ele o escolheu. Se Deus já tinha total certeza de que Saul seria um rei idólatra, um rei mau, um rei praticante da injustiça, não havia motivos para ele escolher Saul como rei. É simplesmente impossível afirmar que Deus tinha total certeza de que Saul seria um péssimo rei, ou de que ele viria a desapontá-lo. Novamente, Deus ele enxergava duas situações. Ele enxergava um rei Saul
com possibilidades reais de obedecê-lo e de conduzir o povo de Israel em bons caminhos, e ele também enxergava um rei Saul que poderia desobedecê-lo. Qual dos dois aconteceria, nem mesmo Deus poderia cravar. O 7º trecho selecionado é Isaías 38, versos 1 a 5. O texto é longo e eu não vou ler ele na íntegra, mas se trata da história de Ezequias. Nesse trecho está relatado que Deus chega até o rei Ezequias e diz a ele: coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Deus ali, ele faz um anúncio para o rei Ezequias que também é uma profecia. Deus diz a Ezequias que ele em breve vai morrer, então ele precisa organizar as coisas, deixar tudo pronto, talvez para um sucessor ou alguma coisa do tipo. A Bíblia então relata que Ezequias ele virou a face em direção ao muro e orou ao Senhor. E ele disse: Senhor, eu tenho andado perante ti em verdade, com um coração perfeito, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Ele ficou muito triste com a notícia que Deus deu. E então, Deus responde a ele: eu tenho visto as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Essa passagem é fascinante. Deus diz ao rei Ezequias que ele vai morrer. O rei Ezequias pede a Deus mais tempo de vida. Ele se amargura com a notícia que Deus dá e Deus dá mais tempo de vida para ele. Vamos pensar um pouco mais nesse cenário em que o rei Ezequias não responde nada para Deus. Deus concederia a ele mais 15 anos nesse caso? Não, porque Deus já havia dito a ele que ele morreria em breve. Deus seria um mentiroso se nesse caso concedesse a ele mais 15 anos de vida. Essa história mostra ainda que a oração tem efeitos reais sobre Deus. As coisas podem ser mudadas, o futuro pode ser mudado com uma oração. E a oração de Ezequias mudou muita coisa, não só para a vida dele, mas também para o povo de Israel como um todo. E uma outra coisa interessante, Deus concedeu a ele 15 anos. Por que 15 anos? Por que não 5? Por que não 20? Por que não 50? Por que não um ano apenas? Isso mostra o seguinte: é Deus quem decide o modo com que ele atende uma oração. Deus pode atender uma oração parcialmente e a resposta exata que será dada à oração cabe unicamente a ele. Isso mostra claramente que Deus tem o controle do futuro nas suas mãos. É Ele quem decide o que fazer com as orações e Ele é livre para decidir se Ele quer dar mais ou menos tempo de vida, ou nenhum tempo de vida para o rei Ezequias. Da mesma forma hoje, Deus ele tem plenos poderes para mudar qualquer situação. As decisões de Deus e os planos de Deus a respeito da minha vida podem mudar. Deus pode mudar, Ele tem esse poder. Ele não está preso a um futuro fixo. O 8º trecho é Jonas 3, verso 10. A história de Jonas inteira é fascinante. Em Jonas 3, verso 10, está escrito que Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Vamos lembrar da história de Jonas. Deus pede ao profeta que ele vá até uma cidade e anuncie àquela cidade que ela será destruída por conta dos seus pecados. O profeta, um pouco relutante, acaba indo até a cidade e faz esse anúncio para o povo daquela cidade. O que acontece então? Acontece uma surpresa. O povo se arrepende. Um caso um tanto raro na Bíblia, é verdade. O povo daquela cidade se arrepende e então Deus desiste da profecia. Isso é uma coisa incrível. Deus simplesmente descarta a profecia. Aquele anúncio de destruição é esquecido. Isso é engraçado porque Jonas fica até um tanto frustrado com isso. Ele diz ali para Deus que sabe que ele é um Deus, sabia que ele era um Deus compassivo e misericordioso, tardio para se irar. De algum estranho modo, Jonas desejava que a cidade fosse destruída, mas não vem ao caso. O que acontece é que Deus, ele não precisa cumprir à risca uma ordem que ele dá para o profeta. É Deus quem tem o poder. Foi um alerta. De certa forma, também uma profecia condicional nesse caso. Alguém tem dúvida de que o povo de Nínive seria de fato destruído se não houvesse um arrependimento? Novamente,
a intenção de Deus em destruir a cidade era uma intenção séria, era uma intenção genuína. E não há dúvida de que ele faria aquilo. Mas Deus, Senhor de si e Senhor do futuro, pode decidir por simplesmente desistir de uma profecia, como ele fez nesse caso. 2 versos são do Novo Testamento e são palavras de Cristo. O primeiro verso é Mateus 23, verso 37. Cristo fala ali nesse verso: Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste? Olha que interessante este verso. Jesus está dizendo que ele queria. Jesus queria ajuntar os seus filhos. Ele queria ajuntar o povo de Israel debaixo das suas asas. Mas ele não pôde fazê-lo. O ser humano ele pode interromper planos de Deus. Ele pode frustrar planos de Deus. Deus tinha a clara intenção de unir o povo de Israel e de proteger o povo de Israel. Mas ele não pôde fazê-lo. Esse era um cenário real. O cenário em que o povo de Israel cumpria a sua missão era um cenário real. E também existia o cenário em que o povo de Israel não cumpria a sua missão. Isso estava aberto, estava em aberto. O último trecho é Marcos 6, versos 5 e 6. Diz ali: E ele, Jesus, não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da incredulidade deles. Ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Aqui, novamente, aquilo que Deus deseja fazer, e que também ele enxerga fazendo, não acontece. Jesus, ele tinha a intenção de passar por esse local curando pessoas, fazendo milagres. Mas a incredulidade das pessoas ali impediu Deus, impediu a ação de Deus. Deus não pôde fazer, Jesus, que é Deus, não pôde fazer ali milagres. Não porque ele já enxergava um futuro em que não haveria milagres naquela cidade. Se ele enxergasse que naquela cidade não haveria milagres, nem mesmo ele iria para lá. Se Deus vai para uma cidade com o plano, se Jesus, no caso, que é Deus, vai para aquela cidade com o plano de executar ali milagres, é evidente que há a possibilidade de que as pessoas aceitem esses milagres. E nesse verso também consta que Jesus se admirou da incredulidade daquele local. Deus muitas vezes se surpreende com o quão mal o ser humano pode se tornar. Não era o projeto inicial, não era a intenção de Deus. E Deus não enxergava o ser humano indo tão fundo, indo tão longe dele. Ele enxergava um ser humano que daria bons frutos, um ser humano que tinha amplas possibilidades de amá-lo e de avançar. E Deus também enxergava que sim, poderia acontecer isso, mas o que de fato aconteceria ainda estava aberto. São questões que estão abertas. Estavam abertas e ainda estão. O futuro ainda está aberto para as escolhas tanto do ser humano quanto de Deus. Assim passamos por esses 10 trechos da Bíblia. Foram 10, mas poderiam ter sido 100 ou 200 trechos. A quantidade de evidências é absurda. E realmente foi uma tarefa difícil escolher apenas 10. Muitos outros trechos tiveram que ser descartados, eu considerei alguns outros, acabei escolhendo esses 10 no final, mas muitos outros poderiam ser escolhidos para demonstrar o ponto aqui desse vídeo. Existe um livro chamado Did God Know? Do autor Howard Elsett. A tradução do título seria Deus já sabia? Nesse livro, que é muito sério, um trabalho criterioso, o autor levanta 8.000 versos, nada menos do que 8.000 versos, que mostram tudo isso que nós estamos apresentando aqui. Deus se alegrando, Deus se arrependendo, Deus se surpreendendo, Deus mudando de planos, mostrando que Deus ele participa da história e ele cria a história em tempo real. Desmistificando essa questão da atemporalidade divina, que diz que Deus conhece o futuro da mesma forma que conhece o passado. As igrejas, em geral, procurarão dizer que esses versos que nós trouxemos aqui não querem dizer exatamente
o que está escrito na Bíblia. Que a gente precisa entender melhor e que nem tudo é o que parece. Mas veja, a Bíblia deve falar por si mesma. 8.000 versos mostrando Deus agindo em tempo real é muita coisa. Não tem como simplesmente você falar que isso é uma figura de linguagem, é uma forma de se expressar e que não é bem isso. Se 8.000 versos da Bíblia não são bem isso que está ali escrito, não tem como acreditarmos que a Bíblia fala por si mesma. Há um motivo para as igrejas em geral fazerem um esforço tão grande para contornar uma evidência tão ampla que apresenta um Deus que não é atemporal. A filosofia grega entrou no cristianismo e ali permaneceu. A ideia da temporalidade divina é uma ideia que vem da filosofia grega, especialmente de Platão. Ela foi incorporada no cristianismo e agora é necessário fazer o movimento contrário, de retirar essas ideias que são intrusas, que foram acrescidas no cristianismo, mas que não vêm de textos inspirados. As igrejas ainda estão começando a fazer esse processo e muitas delas talvez nunca o façam. Assim, podemos concluir algumas questões essenciais do que trouxemos aqui. O futuro não está fixo, o futuro está aberto. E o futuro está aberto porque Deus é amor. Deus dá espaço para as suas criaturas agirem. Deus tem um plano para a sua vida? É claro que tem. Mas esse plano não é rígido. Ele vê esse plano sendo executado e trabalha para que esse plano seja levado a cabo. Porém, nada impede que esse plano seja repensado. E você mesmo tem o poder de aderir ou não ao plano. E Deus fará escolhas baseado naquilo que você decidir. Portanto, não existe um único plano para a sua vida. Existem muitos planos. E Deus pode, hoje, talvez, e isso é maravilhoso, Deus poderá elaborar um novo plano para a sua vida. Isso é plenamente possível. E se Deus é amor, como vimos, Deus sofre, Deus sente. E esses versos mostram justamente isso. Deus ele se angustiou de ver o ser humano se tornando pecador. Jesus se angustiou de ver a incredulidade das pessoas. Deus sente, Deus percebe as coisas conforme elas acontecem. A escolha humana é livre. Portanto, Deus ele só sente a angústia pelo pecado quando o pecado ocorre. Aquilo que nós vimos. Nós apenas nos angustiamos com a morte de alguém quando nós temos conhecimento disso, quando a notícia chega a nós. Deus, ele sofre, ele chora, ele se angustia conforme ele descobre as coisas, conforme nós mostramos a ele, por exemplo, que não desejamos seguir nos caminhos dele. Agora, quando colocados diante de uma situação difícil, nós somos obedientes a Deus, Deus ele se alegra naquele momento, naquele exato momento em que acontece. A teologia tradicional dirá que Deus já recebeu todas as notícias lá atrás. Ele já sabia, inclusive, de algum ente querido que você viria a perder lá muito tempo atrás. Então ele já sofreu lá atrás. Ele não está sofrendo agora com o mesmo sofrimento que você está tendo, por exemplo. Isso é o que a teologia tradicional dirá. Não é o que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que Deus está sofrendo em tempo real, conforme as coisas estão acontecendo, conforme a história está se desenrolando. Deus sofre, se angustia, se alegra e se surpreende. Nós mesmos podemos surpreendê-lo fazendo as melhores escolhas para a nossa vida. Todas as vezes em que Deus se arrepende, como a Bíblia mostra, isso realmente quer dizer isso. O texto da Bíblia precisa ser encarado de uma forma literal. E por que Deus se arrepende? Porque ele se surpreende. Ele é capaz de se surpreender tanto com a maldade humana, como com a obediência humana. Ele pode se alegrar e se surpreender. E daí vem a ideia de arrependimento. Por fim, todos esses textos da Bíblia que apresentam um Deus que se arrepende, que desiste, que volta atrás, que sofre, que sente, que se angustia, apontam para um outro caminho que não o de um Deus atemporal. Apontam para o caminho de um Deus que está vivendo a realidade conforme ela acontece. Há duas questões muito interessantes que eu poderia ter tratado nesse vídeo, mas que eu acho que ficariam melhor explicadas em outros vídeos. Primeiro, a questão da imutabilidade de Deus. Existem alguns textos que indicam imutabilidade, e eles são incríveis. A abertura de Deus dá conta destes textos
que a princípio parecem desafiadores, e são muito interessantes. Uma segunda questão é a das profecias. Muita gente é fascinada pelo estudo das profecias, e com razão, é um estudo muito interessante. E alguns podem dizer que as profecias não se encaixam exatamente com o que eu estou dizendo aqui, uma vez que a profecia indica que um futuro com certeza vai acontecer. Mas a abertura de Deus, a meu ver, tem respostas incríveis, muito boas mesmo, para as profecias. Na verdade, a abertura de Deus até mostra as profecias de uma forma mais intrigante. Só que isso também vai ter que ficar para um outro vídeo. Agradeço pela atenção de todos e até o próximo vídeo.